Imagina só, de uma hora para outra, um dos principais motores da economia da Argentina simplesmente desliga. Em todo o país, um silêncio incomum se instalou num dos setores mais importantes para o comércio mundial. Bora entender essa história. O que a gente está vendo aqui é uma paralisação total. Os portos, que são a porta de entrada e saída de bilhões de dólares em produtos, estão parados. É uma medida nossa super drástica e com consequências que podem ser gigânticas. E olha, não é uma paradinha rápida não, são 48 horas, exatamente 48 horas. Pensa bem, 2 dias inteirinhos com absolutamente nada entrando ou saindo do país por via marítima. Para a gente entender direitinho o que está rolando, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre esse silêncio nos portos. Depois, quem está por trás dessa greve de 48 horas. Na sequência, a gente entra no motivo principal, o conflito da reforma trabalhista. Vamos ver também o impacto disso no comércio mundial e, para fechar, por que essa disputa é tão importante para o futuro da Argentina. Então vamos lá. Começando pelo começo. Essa greve pegou muita gente de surpresa e parou na hora um setor que, vamos combinar, nunca para. A ordem foi bem direta. Parem tudo. E o timing aqui é tudo. A coisa começou cravado à meia-noite de quarta, dia 18, e vai até o finzinho da quinta-feira, dia 19. São 48 horas, assim, contadas no relógio e pensadas para causar o maior impacto possível. Certo. Agora, quem são as pessoas por trás dessa paralisação? E o que exatamente parou de funcionar? A gente vai ver que o alcance disso é impressionante. Então, quem está liderando o movimento é a FESIMAF. É uma federação que junta 8 dos sindicatos marítimos mais importantes do setor. Pensa aí, maquinistas, capitães, pessoal do rádio, tá todo mundo junto. É uma frente bem unida e, claro, com muita força. E olha só o que está parado. Basicamente, tudo que navega e trabalha. Desde rebocadores e navios-tanques gigantes até barcos de pesca e unidades offshore. A paralisação é praticamente total, o que mostra o imenso poder de mobilização que esses sindicatos têm. Tá, mas por que essa greve e por que agora? É aí que a gente chega no centro de tudo. A briga não é por um aumento de salário ou uma coisa pontual. O buraco é bem mais embaixo. É sobre uma mudança estrutural gigante que está rachando o país. O que acendeu o pavio foi a tal da reforma trabalhista. Resumindo a ópera, é um pacotão de leis que o governo propôs para mudar e mudar muito as regras do jogo do trabalho no país. A justificativa oficial é deixar os contratos mais flexíveis e tornar as empresas mais competitivas. E aqui a gente vê o impasse bem claro. Uma história com duas versões. De um lado, os sindicatos dizem que a reforma tira direitos históricos, cria instabilidade e precariza o trabalho, chegando até a excluir os trabalhadores marítimos de proteções básicas. Do outro, o governo defende que as mudanças são essenciais para destravar a economia, atrair investimentos e modernizar o país. São duas visões de futuro que simplesmente não se encaixam. E essa frase aqui, da própria FESIMAF, resume bem o lado deles. Eles fazem questão de dizer que a greve não é contra a Argentina, mas sim para defender o trabalho nacional, as condições deles e a segurança na navegação. A mensagem é essa: não estamos atacando, estamos nos defendendo. Ok, vamos avançar, porque uma greve desse tamanho num país como a Argentina não fica só por lá. O impacto se espalha, e se espalha pelo mundo inteiro. A paralisação acerta em cheio o coração da logística argentina. Portos super estratégicos como o de Buenos Aires e, principalmente, o complexo de Rosário, que é um dos maiores corredores de exportação de grãos do mundo, estão em silêncio total. E esse gráfico dá uma ideia do tamanho do problema. 40% é soja e derivados, 25% é milho, ou seja, o agronegócio, pilar da economia, é muito afetado. Mas também tem bens industriais, energia, tudo isso passa por ali. Uma parada, mesmo que de só 2 dias, pode criar um efeito cascata de atrasos e prejuízos enormes. Pois é, a questão é justamente essa reação em cadeia. Uma coisa leva a outra. Primeiro, os portos param. E, imediatamente, o carregamento e descarregamento de navios também para. Com isso, os contratos de exportação começam a atrasar. E lá na ponta, as cadeias de suprimentos globais que contavam com esses produtos são interrompidas. É o clássico efeito dominó. Bom, e com isso, a gente chega na nossa última parte. E aqui é fundamental entender que essa greve não é um fato isolado, sabe? Ela é, na verdade, uma peça num cabo de guerra muito maior que vai decidir o futuro da Argentina. O momento escolhido para a greve não foi por acaso, de jeito nenhum.
Ela está acontecendo bem na hora em que a reforma trabalhista, que já passou no Senado, está para ser votada na Câmara dos Deputados. Ou seja, é uma clara demonstração de força para pressionar os parlamentares nessa votação decisiva. E para botar mais linha nessa fogueira, a CGT, que é a maior e mais influente central sindical do país, também entrou na jogada e convocou uma greve geral. Isso mostra que o movimento marítimo não está sozinho, mas sim na linha de frente de uma oposição sindical bem mais ampla. Tudo isso levanta uma questão fundamental, né? O que a gente está testemunhando não é só uma disputa trabalhista, é um verdadeiro teste de força que pode definir qual vai ser o modelo econômico e social da Argentina daqui para frente. No final das contas, esse silêncio nos portos, ele fala muito. É como se fosse o som de um país que deu uma pausa, que está parado numa encruzilhada. De um lado, tem a promessa de modernização e crescimento. Do outro, a defesa de direitos e proteções sociais. O resultado desse confronto, com certeza, vai ecoar muito além dos cais.